O Investidor Inteligente é considerado por muitos como o melhor livro de investimento já escrito. Warren Buffett, um dos melhores investidores da história, é um dos investidores que foi diretamente influenciado pelos conceitos apresentados nesse livro. Seu autor, Benjamin Graham, é conhecido como o pai do Value Investing, filosofia que inspirou uma grande geração de investidores bem-sucedidos. Por isso, se você quer aprender um pouco mais sobre essa filosofia que grandes investidores usam para terem sucesso em investimentos, assista esse vídeo, pois nele vou apresentar os principais conceitos do livro O Investidor Inteligente. Mas antes de começar, eu peço que você deixe um like e se inscreva no canal para dar uma força. A primeira coisa que Graham se propõe a fazer no seu livro é diferenciar investimento e especulação, e ele consegue diferenciá-los nessa única frase. Uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete segurança do principal e o retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Aqui, Graham delimita 3 elementos importantes na hora de investir. Você deve analisar muito bem sua companhia e a saúde de seus negócios antes de comprar suas ações. Você deve se proteger contra prejuízos sérios. E por último, você deve aspirar um desempenho adequado, não fora de série. A principal diferença entre investidor e especulador é que o investidor julga o preço de mercado usando padrões estabelecidos, enquanto o especulador baseia seus padrões de valor no preço estabelecido pelo mercado. Para Graham, o investidor inteligente deve focar no valor de uma empresa e não no seu preço, pois o mercado a curto prazo não mostra o verdadeiro valor da empresa. E para demonstrar isso, ele introduz a famosa parábola do senhor mercado. Veja, imagine que você possui participação pequena em um negócio que custou a você R$1.000. Um dos seus sócios, o senhor mercado, é bastante prestativo. Todo dia ele te informa o que pensa ser o valor da sua participação. Além disso, ele se dispõe a comprar de você ou vender uma parte adicional naquelas bases. Às vezes, a ideia de valor do senhor mercado parece plausível e justificada pela evolução e pelas perspectivas do negócio. Mas muitas vezes, o senhor mercado deixa frequentemente o entusiasmo ou o receio tomar conta dele e o valor proposto parecer pura bobagem. Nessa parábola, Graham diz que o mercado muitas vezes não mostra o verdadeiro valor da empresa. Por isso é importante que você tenha suas ideias fundamentadas nos relatórios das empresas para que você saiba o real valor das companhias e não se deixe levar pela euforia ou pela depressão do mercado. Mas você também pode usar essas oscilações do mercado a seu favor. Você pode comprar boas empresas por um preço abaixo do real valor da empresa quando o mercado está na baixa. E quando o mercado estiver na alta, você pode vender suas ações a preços muito mais altos do que o valor considerado real dessas empresas. Note que, diferentemente do especulador, o investidor não precisa antecipar as oscilações do mercado, precisa apenas aproveitá-las quando elas surgem. Mais para frente no livro, Benjamin Graham mostra os 2 tipos de investidores que existem: o investidor defensivo e o investidor empreendedor. Ser um investidor defensivo ou empreendedor depende exclusivamente do grau de esforço que você está disposto a colocar em suas atividades de investimento. Graham diz que a taxa de retorno que o investidor devia esperar deve ser proporcional ao tanto de esforço que ele está disposto a colocar nos seus investimentos. Ou seja, o mínimo de retorno é para o investidor defensivo, que quer segurança e liberdade. Já o máximo de retorno seria uma tarefa para o investidor empreendedor. Esse trataria a arte de investir como um negócio e exigiria muito mais dedicação e esforço da sua parte. Primeiramente, vou falar das dicas de Graham para o investidor defensivo. Para o investidor defensivo, Graham recomenda que ele invista em títulos de alta qualidade, a famosa renda fixa, e em boas ações. A regra geral é não ter menos de 25% e nem mais que 75% em ações. A divisão padrão recomendada no livro é uma divisão meio a meio entre títulos e ações. A razão para se ter até 75% de seu portfólio em ações seria quando o mercado estivesse numa baixa, onde seria mais fácil encontrar boas empresas por um preço de barganha. Inversamente, você deveria diminuir a composição de ações na sua carteira para até 25% quando o mercado está numa alta, ou seja, está extremamente perigoso. Graham também dá uma espécie de passo a passo para o investidor defensivo selecionar suas ações por conta própria. São apresentados 7 elementos para fazer um filtro de empresas que seriam as mais adequadas para o investidor defensivo. O primeiro elemento é empresas com tamanho adequado. O motivo disso é que, segundo Graham, empresas pequenas podem estar sujeitas a adversidades fora do normal.
Por isso seria mais interessante focar em empresas maiores. Mas qual seria a métrica para definir o tamanho de uma empresa? Para Graham, seria uma empresa com faturamento anual não menor do que 100 milhões de dólares, ou cerca de 400 milhões de reais. Mas é importante dizer que a conjuntura econômica na época de Graham era diferente de hoje, então possivelmente seria adequado elevar um pouco mais esse número. O segundo elemento é uma condição financeira forte. O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante. Isso permite que a empresa tenha um colchão na hora de dificuldades. Já as dívidas de longo prazo não devem ser maiores do que o ativo circulante líquido. O terceiro elemento é a estabilidade de lucros. Graham diz que as empresas escolhidas deveriam ter lucros positivos para cada um dos 10 anos passados. O quarto elemento é o histórico de dividendos. Graham sugere que as empresas devem ter um histórico de pagarem dividendos pelo menos por 20 anos de forma consecutiva. O quinto elemento é crescimento dos lucros. Graham diz que o investidor defensivo deve considerar uma empresa que tem um aumento de no mínimo 1/3 nos lucros por ação durante 10 anos, usando as médias dos 3 anos iniciais e finais. 6. Razão preço-lucro moderada. O preço atual não deve ser mais do que 15 vezes os lucros médios dos últimos 3 anos. 7. Razão preço-ativos moderada. Esse índice não deve ser mais do que 1,5 vezes o último valor contábil, mas o múltiplo de lucros inferior a 15, como foi dito no elemento 6, poderia justificar um múltiplo de ativos maior. Graham então sugere para multiplicar a razão preço-lucro pelo índice preço-valor contábil. O número resultante deve ser menor que 22,5. Graham ainda sugere 4 regras para o portfólio do investidor defensivo. A primeira regra é conter o mínimo de 10 ações e o máximo de 30. A segunda é que cada companhia deve ser grande, proeminente e financiada conservadoramente. A terceira regra é que cada empresa deve ter um longo histórico de pagamento de dividendos. A quarta regra é que o investidor defensivo deve impor algum limite no preço que ele vai pagar na empresa pelos seus lucros médios dos últimos 7 anos. Não deve pagar mais que 25 vezes a média e não mais do que 20 vezes a média dos lucros dos últimos 12 meses. Agora chegou a hora de falar da seleção de ações para o investidor empreendedor. Graham enumera 5 elementos. Esses são parecidos com os que foram aconselhados para o investidor defensivo, mas são um pouco menos severos. O primeiro elemento é uma boa condição financeira. O ativo circulante deve ser pelo menos 1,5 vezes o passivo circulante, e a dívida não deve ser maior do que 110% do ativo circulante líquido. O segundo elemento é a estabilidade de lucros. A empresa não pode ter nenhum déficit nos últimos 5 anos. O terceiro elemento é um histórico de dividendos. A empresa deve ter alguns dividendos atuais. O quarto elemento é o crescimento dos lucros. O lucro do último ano não deve ser maior do que aquele de 1966. Devemos trazer esse critério para o contexto de hoje. Talvez seria interessante você ajustar isso para o lucro sendo mais do que a média dos últimos 3 ou 5 anos. O último e quinto elemento é o preço. O preço da empresa no mercado tem que ser inferior a 120% dos ativos tangíveis líquidos. Graham também estabelece a política de portfólio para o investidor agressivo. Primeira regra: comprar nas baixas e vender nas altas. Ou seja, quando todo mundo está vendendo, você está comprando. E quando todo mundo está comprando, você está vendendo. Por exemplo, Warren Buffett não está conseguindo enxergar mais barganha no mercado americano nesses últimos anos. Isso está fazendo com que ele junte um caixa de cerca de 130 bilhões de dólares, para quando o mercado cair, ele sair comprando boas ações por um preço bem baixo. Isso também foi o que ele fez na crise de 2008. Por isso, fique atento às movimentações do mercado quando elas estão nesses extremos, pois você pode encontrar boas oportunidades. A segunda regra é: tenha cuidado com growth stock. Uma growth stock pode ser definida como uma empresa que tem saído melhor do que a média no passado e a expectativa é continuar assim no futuro. Graham é meio cético quanto a esse tipo de ação. Veja o que ele diz no livro. Não há razão alguma para pensar que o investidor médio, mesmo com muito esforço dedicado, possa alcançar resultados melhores ao longo dos anos na compra de growth stock do que as companhias de investimento especializadas no campo. Certamente, essas instituições têm mais capital físico e intelectual que você. Consequentemente, desaconselhamos o tipo comum de aplicação em growth stock para o investidor empreendedor. A terceira regra é comprar ações subvalorizadas de diversos tipos. Graham define ações subvalorizadas como aquelas que, com base em fatos estabelecidos por análise, parecem valer consideravelmente mais do que o seu preço atual.
Ele ainda sugere que uma ação não é subvalorizada a menos que seu valor indicado seja pelo menos 50% maior que o seu preço atual. E há duas maneiras de identificar essas ações. A primeira é pelo método de valuation. Isso depende em grande parte da estimativa dos lucros futuros e de sua multiplicação por um fator apropriado à ação específica. O segundo teste é o valor do negócio para o proprietário privado. Esse valor também é baseado em projeções de lucro e pode dar o mesmo resultado que o primeiro, mas nesse teste é dado mais atenção ao valor realizável dos ativos, com ênfase no ativo circulante líquido ou no capital de giro. A quarta regra é comprar situações especiais. Essa estratégia exige bastante astúcia do investidor para encontrar boas oportunidades. Ela deriva da aquisição de firmas pequenas por firmas grandes, pois muitas vezes é melhor adquirir uma empresa que já está no ramo do que criar uma outra do zero. E para tornar a negociação possível, é necessário obter a aceitação da aquisição por grande parte dos acionistas da companhia pequena. É preciso quase sempre oferecer um preço consideravelmente maior do que o preço atual para que a negociação seja concretizada. E é aí que muitos podem lucrar. A quinta e a última regra é comprar empresas impopulares. Grandes empresas podem estar sendo oferecidas a um preço bem atraente devido à impopularidade no mercado, gerando então uma oportunidade de lucro. Nesse caso, cabe ao investidor analisar os fundamentos da empresa e ver se é possível ter um retorno com a mesma. Agora chegamos ao ponto que, segundo Warren Buffett e Benjamin Graham, deve ser a base de todo investimento: a margem de segurança. Graham define a margem de segurança como a diferença entre o preço da empresa no mercado e o valor indicado na análise. Quanto maior a diferença, maior sua margem de segurança. Vale destacar que o valor avaliado na ação depende da técnica de valuation utilizada para indicar o valor da companhia. Graham diz também que a margem de segurança e o princípio da diversificação são interligados, pois mesmo com uma margem de segurança favorável, um papel individual pode ter um mau desempenho, pois a margem apenas garante que há uma probabilidade maior de lucro do que perda, não que perder é impossível. Mas conforme a diversificação de empresas com boas margens de segurança aumenta em sua carteira, mais certeza se terá de que o lucro total excederá a perda total. Por isso, Graham recomenda de 10 a 30 papéis na carteira do investidor, para assim aumentar a possibilidade de lucro. E esses são os princípios básicos do livro Investidor Inteligente. Lógico que há mais coisa no livro, mas esse vídeo serve mais como uma introdução ao assunto. O correto é você ler o livro por inteiro para ter uma compreensão total dos princípios mostrados aqui. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo e um forte abraço.